Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. A você que está sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques de hoje. Produção de veículos cresce quase 40% no Brasil em março. As vendas também subiram, puxadas fortemente pelo crescimento da demanda das locadoras de veículos. Apesar dos números positivos divulgados hoje pela Anfávia, o cenário para o setor é ainda de apreensão, até com a paralisação de operações em unidades industriais, com números que ainda seguem abaixo dos tempos pré-pandemia. Começa a campanha de vacinação contra a gripe influenza no Brasil. O foco principal está nos chamados grupos de risco, formados por uma população de aproximadamente 80 milhões de pessoas. Programa Mais Médicos do governo federal com incentivos aos novos profissionais está para ser retomado no país. A medida provisória já está no Congresso Nacional para apreciação de deputados e senadores. No programa de hoje, a gente mostra também as cozinhas solidárias pelo Brasil, que funcionam movidas a partir da boa vontade e da solidariedade, que levam comida saudável, principalmente às grandes cidades, aos mais necessitados, que não sabem se terão o que comer no fim do dia. Todos os detalhes da missa de Páscoa, celebrada no último domingo pelo Papa Francisco e que reuniu quase 50 mil pessoas no Vaticano. Em busca da paz do Senhor, Papa Francisco lembrou dos povos da Rússia e da Ucrânia que seguem em guerra. Você vai ver ainda o concerto em plena Sexta-feira Santa, que marcou a abertura da temporada 2023 da Camerata Antíqua de Curitiba e que atraiu um público que deixou lotado o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. A produção de veículos no Brasil registrou forte alta no mês de março, 37,3%, segundo números divulgados hoje pela Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes. A produção foi boa, os números muito positivos, mas no fechamento deste primeiro trimestre, são números que ainda estão abaixo se comparados ao que era a realidade do setor no período pré-pandemia. Foram 222 mil veículos produzidos no mês passado, 197 mil vendidos para o mercado consumidor. O forte crescimento registrado em março na produção, dessa vez foi puxado principalmente pelo setor de locação de veículos, ao passo que no varejo a procura segue reprimida, considerada ainda bem abaixo das expectativas, de acordo com a Anfávia. As vendas para as locadoras representaram 28% do total. Se a produção no mês cresceu 37,3%, a compra de veículos disparou em março, 53,1%. Isso na comparação com o mês anterior, fevereiro. Na comparação com março do ano passado, a produção de veículos também aumentou expressivamente, 20%, com vendas também em alta de 35% de um ano para cá. Apesar dos números, o setor vive um momento de apreensão e relativa insegurança. Na semana passada, por exemplo, a fábrica de chassis de ônibus e caminhões da Mercedes-Benz anunciou que vai reduzir pela metade as horas de produção. De acordo com a Anfávia, o setor enfrentou em março 8 paralisações programadas de atividades em unidades industriais e 2 reduções de turnos. Uma delas foi justamente a da Mercedes. Mesmo assim, os números, num olhar agora para o primeiro trimestre do ano, apontam crescimento. Foram 536 mil veículos leves, caminhões e ônibus produzidos de janeiro a março, 8% a mais que em 2022. Quanto à procura pelos novos, ela aumentou mais, 16,3%, nessa mesma comparação com os 3 primeiros meses de 2022. Um crescimento que ainda deixa o país abaixo dos números que tínhamos aqui antes da pandemia. 50 mil unidades a menos foram produzidas em março na comparação com o cenário naqueles dias antes da Covid-19. Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe influenza. A ação está sendo intensificada agora no mês de abril,
período que antecede a chegada do inverno. A campanha é voltada para os grupos prioritários que têm mais risco de desenvolver complicações por causa da doença. Segundo o Ministério da Saúde, no país, há mais de 80 milhões de pessoas nesses grupos e a meta é vacinar 90% delas contra a gripe influenza. E quais são esses grupos? São os idosos, gestantes e puérperas, pessoas com doenças crônicas e deficiências permanentes, adolescentes, povos indígenas, bebês a partir de 6 meses até crianças menores de 6 anos. Entre os trabalhadores estão os profissionais da saúde, professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e funcionários do sistema prisional. Além disso, a população carcerária deve se vacinar contra a gripe, assim como adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas. A campanha de vacinação contra a gripe influenza vai até o dia 31 de maio. Já está em vigor a medida provisória que retoma o programa Mais Médicos, criado em 2013. À época, para reforçar a presença de profissionais nas regiões consideradas desassistidas de serviços de atenção básica de saúde. A principal novidade é a criação de uma indenização especial para o médico que atuar em região de difícil fixação, ou para aquele que graduou-se a partir do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A MP já está sob análise dos deputados e senadores. A Presidência da República encaminhou ao Congresso Nacional a medida provisória que retoma o programa Mais Médicos, criado em 2013 para suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil. Com a medida, o governo cria novos incentivos para a captação de médicos em atenção primária à saúde para aumentar e fortalecer a presença desses profissionais em regiões de difícil acesso. 15 mil novas vagas deverão ser abertas por edital este ano. Os recursos orçamentários para a implantação do novo programa serão do Ministério da Saúde. Estão previstos R$ 712 milhões para o ano de 2023 e R$ 3 bilhões para os 2 anos seguintes. Em entrevista ao programa Expressão Nacional, da TV Câmara, o deputado Dr. Francisco destacou que o programa, quando ativo, reduziu o número de internações em hospitais na atenção primária de saúde. O deputado destacou que essa nova versão do programa vai priorizar a contratação de profissionais brasileiros. Na década passada, houve uma parceria com o governo cubano para o intercâmbio de médicos. Inicialmente, busca-se preencher essas vagas inicialmente ofertadas, de aproximadamente 15 mil vagas, com os médicos brasileiros. Porventura, se não tiver, naturalmente, a procura necessária dos médicos para atenderem essa demanda de atendimento a esses municípios que têm maior dificuldade, naturalmente se vai buscar aí médicos brasileiros formados no exterior. Se ainda exaurir essa necessidade, é que vai buscar lançar mão de médicos intercambistas, médicos estrangeiros. Para o deputado Osmar Terra, a retomada do programa Mais Médicos é um retrocesso. O parlamentar defende estratégias em saúde da família e o fortalecimento da Política Nacional de Atenção Básica, pois propõe uma estruturação de carreira de médicos, enfermeiros e agentes de saúde no interior do país. Acho que isso é que está faltando no Brasil, ter uma carreira médica paga pelo governo federal, né, garantida pelo governo federal, com adicional para lugares remotos. A enfermagem da equipe de saúde da família ser paga pelos governos estaduais e os agentes comunitários de saúde serem pagos pelos municipais. Isso resolve o problema. É a carreira, as pessoas se dedicam, conforme o resultado, ganham mais, entendeu? Então, as pessoas vão viver daquilo, os médicos vão viver daquilo, a enfermeira vai viver daquilo, paga muito melhor que a média do mercado, né? Eu acho que é a solução para os profissionais que querem se dedicar à atenção básica. A medida provisória será analisada inicialmente por uma comissão mista, composta de deputados e senadores. Se for aprovada, segue para discussão e votação no plenário da Câmara e do Senado. As fortes chuvas que atingiram o Maranhão nos últimos dias deixaram 64 cidades do estado em situação de emergência. O governo federal e também o governo do estado se unem para dar auxílio aos desabrigados.
As cidades de Trizidela do Vale, Pedreiras e Bacabal foram as mais atingidas pela enchente do rio Mearim, no estado do Maranhão. Em Trizidela do Vale, quase tudo está inundado e o comércio está fechado. Em Bacabal, 300 famílias estão em abrigos. Além das inundações causadas pela cheia dos rios, há alertas de deslizamentos de terra. De acordo com a Defesa Civil, quase 8.000 famílias foram obrigadas a deixar suas casas por causa da enxurrada e por estarem em áreas de risco. Em Buriticupu, que fica a 415 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão, as fortes chuvas e a erosão do terreno causaram abismos de até 70 metros de profundidade e 500 metros de comprimento. As crateras forçaram a saída dos moradores do local. Tristes dias, né, que estão enfrentando aí os moradores, que estavam enfrentando de forma geral a população do estado do Maranhão. Mudando de assunto, gente, um dos maiores palestrantes do Brasil atualmente, autor de best-seller, né, o Marcos Piangers, participou em Curitiba de uma palestra. Ele falou sobre felicidade e protagonismo, a mudança que você faz no mundo. O evento beneficente, ele foi revertido para a construção de casas para famílias que perderam tudo no incêndio que ocorreu no ano de 2022. Mais de 1.000 pessoas estiveram presentes na Ópera de Arame para celebrar o amor ao próximo. O evento foi organizado pelo projeto social Obra Nós, que há 3 anos vem realizando trabalhos para criar uma sociedade mais justa e igualitária. A gente começou com um caráter bem emergencial, levando cestas básicas para as comunidades aqui de Curitiba, na região metropolitana. Quando foi começando a ficar um pouco mais tranquila essa parte emergencial da comida, né, a gente viu que a gente podia fazer ações mais transformadoras mesmo na comunidade. Aí que a gente se juntou para realmente fazer projetos de urbanismo, paisagismo, pavimentação, saneamento básico em comunidades, né? Com mais de 200 voluntários, o projeto Obra Nossa é uma aliança entre arquitetos, decoradores, engenheiros e outros profissionais da área que se reuniram para ajudar famílias que perderam as suas casas em um incêndio que atingiu o bairro em que elas vivem na cidade industrial de Curitiba. O evento tem como objetivo arrecadar R$380 mil que serão revertidos na finalização das obras de revitalização da Vila Harmonia. E como a gente teve essa ajuda com a palestra, a gente conseguiu com que todo realmente o lucro dos ingressos fossem revertidos para as ações da Vila Harmonia. Então é um evento completamente beneficente. Sumar é arquiteta e voluntária do projeto desde o início e conta que participar é muito gratificante. Que todos que aqui vieram consigam sentir um pouquinho daquilo que nos move. O publicitário Tom Coller foi o primeiro palestrante da noite e levou a plateia a pensar quais mudanças nós estamos fazendo no mundo. Dá para trazer, sim, mais dignidade para as pessoas comemorar um novo lar, né? Esse novo lar não é feito só dessas coisas materiais, e sim também desses sentimentos, desse acolhimento, esse ninho de amor que um lar pode oferecer. Durante as 2 horas de apresentação, Marcos Piangers, um dos maiores palestrantes da atualidade, motivou a plateia a pensar sobre as verdadeiras armadilhas que nos impedem de conquistar o que queremos e como encontrar a felicidade nos momentos simples da vida. Eu tenho a solução para vocês. Olha o castigo do Piangers. Abraço de 20 segundos. Elas diziam, não, pai, abraço de 20 segundos de novo. Eu, sim. É um evento que fala sobre o amor ao próximo, que fala sobre um amor por todos, que ensina a gente a pensar um pouquinho que cada criança também é um pouco nosso filho, que cada adulto também é um pouquinho nosso irmão e cada idoso também é um pouquinho a nossa mãe. Acho que é importante a gente se lembrar disso para entender que a gente faz parte de uma grande aldeia que precisa estar sempre se ajudando. Veja a seguir, na missa de domingo de Páscoa, 45 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro receberam as bênçãos do Papa Francisco no Vaticano. E ainda um espetáculo no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, marcou a abertura da temporada 2023 da Camerata Antiqua, com obra executada pela primeira vez no Brasil. O intervalo é rapidinho, a gente volta já.
Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, que está sempre ligadinho com a gente, obrigado pela companhia. Vamos com notícias do Vaticano agora. Aproximadamente 45 mil fiéis se reuniram na Praça de São Pedro, em Roma, para celebrar a Páscoa do Senhor. A missa foi presidida pelo Papa Francisco. Ele encerrou as celebrações da Semana Santa com a tradicional bênção de Páscoa. A paz esteja convosco. Foi com a mesma saudação feita por Jesus ressuscitado aos apóstolos que o Papa Francisco saudou os devotos que lotaram a Praça São Pedro para a tradicional missa de Páscoa. Um momento para celebrar o mistério da vida, como lembrou o Santo Padre na bênção inicial. Fratelli e sorelle, la gioia dell'annuncio della resurrezione del Signore. Irmãos e irmãs, a alegria de anunciar a ressurreição do Senhor vem da vigília pascal. Transfigurado pela luz do ressuscitado e em comunhão com todos os discípulos de Cristo, sob o signo da água, comemoramos o nosso batismo para participar da novidade da vida no banquete eucarístico. No Evangelho de João, a manhã de domingo em que Maria Madalena descobriu que a pedra que selava o sepulcro de Jesus havia sido removida, e a reação dos apóstolos ao se darem conta do retorno de Cristo à morada eterna do Pai. A missa de Páscoa é o ponto alto das comemorações da Semana Santa. A celebração lembra a ressurreição do Messias 3 dias após a crucificação. Para católicos do mundo inteiro, a Páscoa do Senhor é um momento de renovação, um convite a refletir e renascer junto com Cristo. Cari fratelli e sorelle, Cristo è risorto. Ao meio-dia, do balcão central da Basílica São Pedro, Bergoglio destacou a pressa com que os apóstolos foram ver o Santo Sepulcro quando souberam que o corpo do Mestre não estava mais lá, e disse que, assim como os discípulos, também nós devemos nos apressar para encontrar o Cristo. Lembrou os desafios do caminho e pediu a intercessão do Messias àqueles que ainda hoje sofrem para encontrar a paz de Jesus, como os povos da Ucrânia e Rússia que seguem em guerra, as vítimas dos conflitos na Síria, as famílias atingidas pelo terremoto na Turquia, israelitas e palestineses, povos do Líbano, Tunísia e Haiti, da Etiópia, do Sudão do Sul e da República Democrática do Congo, da Nicarágua, Eritreia, Burkina, Mali, Moçambique, Nigéria e Mianmar. E orou. Conforta i rifugiati, i deportati, i prigionieri politici e i migranti. Confortai os refugiados, os deportados, os prisioneiros políticos e os migrantes, especialmente os mais vulneráveis, bem como aqueles que sofrem com a fome, a pobreza e os efeitos nocivos do narcotráfico, do tráfico de pessoas e de todo modo de escravidão. Inspirai, Senhor, os responsáveis das nações, para que nenhum homem ou mulher seja discriminado e espezinhado na sua dignidade, para que, no pleno respeito dos direitos humanos e da democracia, se curem estas chagas sociais, se procure sempre e só o bem comum dos cidadãos, se garanta a segurança e as condições necessárias para o diálogo e a convivência pacífica. Concentrados na Praça São Pedro, devotos rezaram com o Santo Padre e, encerrando as celebrações da Santa Páscoa, receberam de Francisco a bênção Urbi et Orbi. Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat sempre. Amém. Emocionantes momentos vividos por este público imenso, quase 50 mil pessoas, estiveram na Praça de São Pedro, no Vaticano. Pessoas que puderam acompanhar as sábias palavras de Francisco e também receber as bênçãos do Papa no domingo de Páscoa. Apesar de ser um dos mais importantes celeiros do planeta, com recordes anuais na produção de soja, milho e em outros commodities agrícolas, o Brasil, infelizmente, também é um país que passa fome. Estudos apontam que são pelo menos 15 milhões de pessoas que passam fome, que enfrentam essa necessidade hoje no país. Neste cenário, há quem trabalhe pelos que mais precisam.
No Rio de Janeiro e em outras cidades pelo Brasil, 52 cozinhas solidárias levam esperança com comida boa e sorrisos aos necessitados. A chefe Ana Lúcia Costa conclui o preparo de um delicioso lombo marinado com limão e gengibre para 100 pessoas. Ela não trabalha em um restaurante, mas na pequena cozinha de seu barraco, de onde saem refeições que saciam mais do que a fome na Rocinha, a maior favela do Rio de Janeiro. Ana trabalha para uma das 52 cozinhas solidárias em funcionamento no país, impulsionadas pela Gastromotiva, associação que forma pessoas sem recursos profissionais da gastronomia com a missão de encher não apenas a barriga, mas de satisfazer o paladar e dar uma dose de alegria a quem mais precisa. Para o morador em situação de rua, é a única refeição que ele vai fazer. Né? Por isso que normalmente a gente dá janta. Né? Porque durante o dia, quando é 8 horas da noite, ele briga com um amigo, ele pega um martelo e quer pegar a comida do amigo. Aí de noite não, todo mundo almoça, todo mundo dorme na paz, entende? E ainda tem esses conflitos. Mesmo com muito pouco, esta chefe formada online durante a pandemia prepara cerca de 400 refeições semanais. É uma pessoa que tem um coração que não cabe no peito dela. Sem peso, sem medida, faz o bem sem querer saber a quem. A gratidão dela é sempre um sorriso. Para o chefe solidário Carlos Alberto da Silva, cozinhar é uma terapia. Ele perdeu o filho de 20 anos em uma operação policial e acabou tendo uma recaída nas drogas. A gente procura fazer tudo com amor e com carinho. Só a diferença é que a gente vai levar para a rua, mas o que a gente faz, a gente come. Essa aqui é a grande magia. Morador do Morro do Chapéu Mangueira, colado aos prédios luxuosos do bairro do Leme, Carlos acorda de madrugada para preparar os pratos que serão distribuídos aos moradores de rua no bairro Boêmio da Lapa, no coração do Rio de Janeiro. Você é tão linda para morrer, como é que é isso? Esse carinho dela é que me faz não vacilar. É que me faz, sabe, ficar com o pé no chão e saber que tem pessoas que precisam ainda da minha ajuda. Em 2014, o Brasil havia deixado o mapa da fome da ONU, mas o problema voltou a assolar o país. Um estudo publicado em 2022 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional informa que 33 milhões de brasileiros não têm o que comer e quase 59% da população sofre de insegurança alimentar. Abril é o mês em que são realizadas ações de combate ao bullying e à violência nas escolas. Tema que deve ser discutido em sala de aula entre os estudantes, mas que também precisa servir de alerta para os pais. Estes precisam estar de olho no comportamento dos filhos para saber se algo pode estar acontecendo de errado no ambiente escolar. Aqui na Escola de Referência em Ensino Médio Nóbrega, localizada no bairro da Encruzilhada, as ações contra o bullying acontecem durante o ano todo. Mas, neste mês, elas recebem uma atenção especial. Tudo pensado e produzido pelos próprios alunos, que até com versos e peças de teatro pretendem erradicar de vez essa prática de dentro do ambiente escolar. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui enforcada na escola por apenas ser negra. Essa ação é justamente para conscientizar os alunos, os que sofrem e os que praticam o bullying, de que bullying não é brincadeira, bullying é crime e que por isso deve ser levado com seriedade. O que mais a gente escuta falar é que não foi só uma brincadeira e bullying não é brincadeira. Bullying é crime, bullying traz consequências muito danosas para a sociedade e a gente precisa trabalhar isso de forma contínua nas escolas. Maria Cecília é novata aqui na escola e ficou surpresa ao ver que por aqui o bullying é combatido a todo momento. De primeiro eu fiquei assim espantada, porque em todas as escolas que eu participei nunca tinha acontecido algo assim e desde as palestras até o dia de hoje eu fui muito tocada, principalmente com o que a gestora Elisama falou e
Eu tô assim, em êxtase e sobre a importância do combate contra o bullying. Nem sempre a criança ou adolescente que sofre bullying relata o que passou. Por isso, é importante que os pais, responsáveis, professores e até mesmo pessoas próximas prestem atenção a sinais que podem servir de alerta. Muitas vezes eles também não ficam à vontade para falar com a família, mas um colega já percebe, já chega para os professores, já chega para a gestão e a gente procura acolher esse estudante para que os traumas e a prática em si, ela seja bem minimizada. Diga não ao bullying! Diga não ao bullying! Um tema muito preocupante, este que merece toda a nossa atenção. E agora música para você. O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, foi palco na celebração da Semana Santa, da abertura da temporada 2023 de concertos da Camerata Antiqua de Curitiba, com regência do maestro argentino César Bustamante, do Teatro Colón. A obra Paixão segundo São João de Handel teve a primeira execução feita agora no Brasil. O santuário atraiu um público de mais de 1.000 pessoas para acompanhar o espetáculo. Uma apresentação inédita. Os músicos e coralistas da Camerata de Curitiba tiveram uma semana intensa de ensaios com o maestro, para que tudo saísse perfeito. O concerto é uma apresentação da obra Paixão segundo São João, do compositor alemão Georg Handel, regida pelo maestro César Bustamante, que veio da Argentina especialmente para o concerto. Esta obra prácticamente no se ha grabado. Hay muy pocas grabaciones comerciales, algunas tienen muchísimos años y es una obra muy particular donde el coro está en permanente conversación con la orquesta, es una obra de gran dramatismo. A obra conta momentos finais de Cristo na cruz. Durante a apresentação, coros, recitativos e instrumentais se alternavam, fazendo um grande espetáculo, emocionando o público presente no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe de Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, e os milhões de espectadores da TV Evangelizar em todo o Brasil. Ele está sedento de todos os lados, da música erudita às coisas mais simples, mas, de modo geral, a igreja e nós, como Obra Evangelizar, somos sempre parceiros quando se trata de levar o Evangelho de Jesus Cristo. A Camerata Antiqua de Curitiba é um dos símbolos da cidade e a maturidade musical que a conquistou durante os seus mais de 40 anos de existência está registrada em 8 discos e 6 CDs com obras de compositores renomados. São várias gerações que já passaram pelo grupo, não? E eu acho que espero que por muitas gerações a gente consiga manter. O ano que vem serão 50 anos, então acho que é um momento que toda a cidade tem que comemorar junto conosco. Com isso, a gente a partir da semana que vem já começa a preparar todo o repertório para a sequência do ano. Né? Tem um esquenta, digamos assim, para tudo aquilo que a gente deve preparar para o ano que vem, que espero que seja com muita festa. A Camerata leva o grande nome de Curitiba para todo mundo. Nós já levamos várias vezes para os Estados Unidos, para a Europa, aqui pela América Latina. A Camerata é o nome da inteligência e da qualidade da gente de Curitiba. Lindíssimo espetáculo, né, da Camerata Antiqua de Curitiba, conhecida aí em todo o país e que sempre traz belíssimas obras em seu repertório.
E depois deste espetáculo, hoje a gente se despede. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de segunda-feira para você. Temos novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Eu estou te esperando. Tchau, tchau.